Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então a nossa recuperação paralela, né, da última prova de equação e função exponencial, tá? A ideia da recuperação é a gente rever algumas dos principais tópicos, né, que eu acabei cobrando na avaliação. A minha ideia é resolver com vocês na tarde de hoje algumas dessas questões, tá? Indo tirando as dúvidas de vocês. E aí, na segunda parte da recuperação, é propor algumas atividades aplicadas desse assunto para construção de gráfico, para tirar coeficientes, né? Muito parecido com o que vocês fizeram na avaliação lá no Khan Academy, tá? E aí, para esta recuperação, né, para aqueles alunos, né, que eu convoquei, né, e chamei para recuperação, que tiraram nota abaixo da média, ou seja, abaixo de 7 na avaliação, então vão ter a possibilidade de recuperar um ponto na avaliação durante a tarde de hoje, tá? Se fizer as atividades lá e depois, então, 100%. Beleza? Eu vou, então, explicar o conteúdo, né, recapitular ele, né, recuperar, vocês vão tirando as dúvidas, né, e daí depois eu vou fazer as recomendações e também posso auxiliar vocês, então, até mais ou menos 2h10, que é o tempo que eu marquei lá para recuperação com vocês. Tudo bem, pessoal? Vou fechar minha câmera, depois eu vou dar um print para ver quem estava, tá? É que estou gravando também está aparecendo quem está aí. Eu vou fechar a câmera para ficar maior aqui a minha tela, tá? Isso. Recuperação paralela, então, dos assuntos que é da equação e a função exponencial. Vou começar trabalhando com o primeiro exemplo. Ó, o produto das raízes da equação exponencial 1 meio de x ao quadrado menos 6 igual a 4 é igual a quanto? Então, o que você tem que cuidar nessa questão? Pede o produto, né? Então, depois de obter a resposta, tem que fazer uma multiplicação. O que a gente aprendeu na equação exponencial? Que para resolver uma equação exponencial, eu preciso deixar os dois membros da igualdade com a mesma base. Neste lado eu tenho 1 meio, neste lado eu tenho 4. Qual que é o número que é múltiplo desses dois, que dá para deixar em qual base essa igualdade? 2. Eu posso deixar essas bases como 2. 4 fica 4. 4 é fácil da gente pensar, 2 ao quadrado. Agora, 1 meio. O que eu tenho que lembrar quando eu tenho 1 meio? Que 1 meio, né, é a mesma coisa que enxergar que esse 2 do denominador, eu posso jogar ele para cima como 2 na menos 1. Aí este menos 1 vai multiplicar com o x ao quadrado e este menos 1 vai multiplicar com o 6. Então, vou fazer menos 1 vezes x ao quadrado menos x quadrado. Menos 1 vezes menos 6, menos com menos, mais 6. Agora, eu tenho 2 de um lado, 2 de outro, eu vou cancelar os dois e vou escrever o que sobra. Sobra menos x ao quadrado mais 6 igual a 2. Então, tem que resolver esta equação. Então, essa é uma equação do segundo grau, onde eu só tenho x ao quadrado e número. Então, quando você só tem x ao quadrado e número, basta igualar o x ao quadrado, né, de um lado e os números do outro. Né? Então, eu tenho mais 6 deste lado, eu vou trocar de igualdade, ele vai virar menos 6. Então, você vai resolver 2 tira 6 menos 4. Como eu tenho menos aqui, é a mesma coisa que eu multiplicar esta linha toda por menos 1, né? Ou seja, eu vou ter x ao quadrado igual a 4. Aí você tem que pensar quanto elevado ao quadrado que dá 4. Tem duas possibilidades, né? Então, eu tenho que tirar, né, para resolver esse x quadrado, eu abro do outro lado uma raiz quadrada de 4. Né? Então, como aqui o termo é quadrático, eu sei que pode ocupar dois valores, tanto o positivo quanto o negativo. Né? Então, por isso tem que lembrar sempre de colocar mais ou menos. Então, a raiz de 4 é 2. Então, é mais ou menos 2. A pergunta, né, tem que cuidar, que era o produto. Então, eu quero multiplicar essas raízes. Então, eu vou fazer 2
vezes menos 2, que vai ser igual a menos 4. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta na número 1? Depois vocês podem baixar esse material aqui do lado fazendo o download da apresentação, tá? Vamos continuar. Número 2, eu tenho uma função f de x igual a na x, representada por este gráfico, e a pergunta é qual é o valor do coeficiente a? Qual é o valor do a? Então, para mim resolver esta equação, eu posso tirar um par, um ponto desse gráfico para mim conseguir determinar o valor do a. Tá? Então, eu posso pensar que se eu tenho a equação que é y igual a na x, né, eu vou escolher um ponto aqui. Né? Cada um pode escolher qualquer ponto que quiser, desde que você esteja dois valores para pegar. Então, por exemplo, esse ponto que eu marquei aqui em azul diz que quando x vale 1 negativo, a resposta do y é 2. Então, por isso que eu botei aqui, ó, 2 é este 2 aqui, e o 1 negativo aqui de cima, ó, é o 1 do x. Tá? Lembra que aqui é o x e do outro lado aqui é o y. Né? Então, eu peguei o 1 negativo para o x e o 2 para o y. Qual é o objetivo de resolver esta equação? Determinar o valor do a. Então, para achar o valor do a, eu vou lembrar que a na menos 1 é o equivalente a ter 1 sobre a. Né? Então, a mesma coisa quando a gente tinha na questão anterior o 1 meio, eu escrevi 2 na menos 1, agora eu tenho a na menos 1, então isso é 1 sobre a. Se eu tenho 1 sobre a que vale 2, eu quero descobrir o a. Vou pegar o a e vou multiplicar pelo 2. Então, a vezes 2 é 1. O objetivo é encontrar a, então o 2 que está multiplicando vem para cá dividindo. Então o meu valor do a é exatamente 1 meio. Vou fazer uma pergunta. Se eu pegasse o menos 2 para o x e o 4 aqui para o y, né? Vamos imaginar que alguém escolheu esse ponto aqui. Vai encontrar a resposta 1 meio também para o a? Sim ou não? Sim, né, Alisson, exatamente. Tá? Tenta arrumar então, Gabriel. Qualquer coisa o professor está gravando, tá? Só te lembro que se, né, dá algum probleminha, depois conversa com os colegas aí para pegar o link. Depois posso postar lá no Siga a partir da manhã daí. Isso aí, então a gente troca. Se eu trocasse aqui o menos 2 e o 4, também ia dar certo. Vamos ver mais uma. Ó, assinale a alternativa para mim analisar. Então, uma das possibilidades de você resolver esse tipo de questão é identificar pelo gráfico algum ponto conhecido. Tá? Então, por exemplo, você pode perceber que no menos 1 a função vale 2. Ó. Então, aqui eu tenho um par ordenado. Outro par ordenado interessante para calcular é o zero, que dá exatamente no 4. Ó. Quando o x vale 0, lembra que aqui você tem o x, o y vale 4 unidades.
Tá? Então, se você tem um par que o x é 0 e o y vale 4, ó, você tem um par ordenado, tem um x e um y. Né? Então, como essas equações relacionam a variável, né, o quanto vale y quando o x muda, você pode substituir esse par, 0, e verificar se a resposta dá 4. Tá? Então, eu escolhi trabalhar desta forma, eu escolhi pegar o par 0. Então, eu vou trocar aqui, ó, 0 mais 1 vai ficar 1. 3 na 1 dá 3, mais 1, 4. Ó. Então, a primeira já deu certo. Agora, vamos olhar na segunda. 0 mais 2 dá 2. 3 que dá a resposta. 3 elevado na 0 deu 1. Então, isso aqui também não é 4. 3 na 0 menos 1. Então, eu tenho 3 na menos 1, que é 1 terço, né? Lembra que 3 na menos 1 é 1 terço, mais 1. 1 terço é 0,33, mais 1 deu 1,33 aproximadamente. Então, essa também não pode. A letra E, 3 na 0 mais 1, então dá 3, mais 2 dá 5. Então, também não é 4. Então, perceba que essa questão aqui a gente consegue resolver ela com um único ponto, já conseguimos eliminar, né? E percebemos que o único que vai fechar a resposta é a letra A. Tá? Então, existem casos que você pode resolver a questão e tem que aplicar mais de um ponto, né? Por exemplo, se duas respostas tivessem dado certo, a gente teria que pegar o menos um, né? E aí testar. Então, aqui o 1 não seria interessante porque o 1 não dá o gráfico, né? Era só para fazer uma estimativa que a resposta aqui, ó, teria que ser um número bem maior do que 6, tá? E a mesma coisa aqui, se você pegasse o menos 2, você encontraria uma resposta aproximada de 1 e pouco. Não tem como saber exatamente quanto é este valor aqui, tá? Questão 3, pessoal. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta dessa da leitura do gráfico? Ok? Vamos fazer mais duas questões agora envolvendo aplicações. Então, o valor de certo equipamento comprado por 60 mil é reduzido à metade a cada 15 meses. Assim, a equação V de T, 60 mil vezes 2 na menos T sobre 15, onde o T é o número de uso em meses e o V de T é o valor em reais, representa então a variação desse valor de rendimento. Com base nessa informação, é correto afirmar que o valor do equipamento após 60 meses de uso. Após 60 meses de uso, qual é o valor? Perceba que o T é o tempo, o V é o valor. Então, você vai ter que trocar na equação o lugar do T pelo 60. Tá? Cuida que aqui o problema já foi dito que era meses. Então, está na mesma unidade de medida, basta a gente fazer uma substituição direta, uma troca. Eu vou trocar o T por 60. Então, eu vou calcular o V de 60, 60 mil vezes 2, menos 60 dividido por 15. 60 por 15 dá 4. Né? Então, menos 4 negativo. Para resolver esse 4, 2 na menos 4, eu posso inverter e escrever 1 sobre 2 na 4. 2 na potência 4 é 16. Então, 60 mil dividido por 16, ou 60 mil vezes 1 dividido por 16, vou achar então a resposta 3.750.
Perguntas, pessoal? Dúvidas sobre a 4? Tudo certo, muito bem. Vou fazer mais uma, então. A função n igual a 1002 na 02 indica o número de bactérias existente em um recipiente, em que T é o número de horas decorridas e N de T é a quantidade de bactérias. Quanto tempo após o início do experimento haverá 32 mil bactérias? Então, o N é bactérias, o T é o tempo, em horas. Então, vai querer isolar o T. Então, no lugar do N, eu vou colocar 32 mil. Se eu tenho 1000 aqui e aqui eu tenho 32, ó, eu posso cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros e sobra 32 igual a 2 elevado na 02. Se eu tenho 32 aqui, eu tenho 2 aqui, eu posso deixar esta equação com a mesma base. Então, a base que eu vou deixar aqui é 2 elevado na 5. E aqui também, então, 2 na 02t. Cancela os 2 e sobra a equação 5 igual a 02t. O 02 está multiplicando pelo t, vou passar dividindo. E para mim dividir 5 por 02, né? Dá para você multiplicar isso aqui por 10 para deslocar a vírgula. Né? Se eu multiplicar por 10 embaixo, você vai ficar com 2. E em cima vai multiplicar por 10, vai ficar com 50. 50 por 2, 25. Então, 25 horas, então seria a resposta certa. Questão 5, pessoal, tudo bem? Alguma dúvida? Ok. Então, pessoal, eu peguei mais ou menos 2 questões de cada assunto, tá? E agora, o que eu vou propor para vocês? Recomendações lá no Khan. Eu vou recomendar agora, eu não fiz ainda. São 4 atividades para vocês fazer, tá? Quem obter 100% em todas elas, até às 5 horas da tarde, então vai recuperar 1 ponto na prova sobre esse assunto, tá? Isso é válido para os alunos, né, que foram convocados e que tiraram nota abaixo de 7. Bom, então eu vou recomendar lá. E eu fico agora, ó, agora faltam 12 minutos para as 2. Então, conforme combinado, eu vou ficar até 2h20, 2h10 eu fico online aqui daí para tirar as dúvidas, tá? Então, eu vou recomendar. E aí, se tiver dúvida já desse período até 14h10, eu fico